Olá, turmas! Voltamos para concluir a nossa aula 3.2. Vamos fazer, então, a revisão do conteúdo que nós abordamos e depois a correção das atividades. Vamos para a tela, sem delonga, para que vocês possam rever aí, então, o que nós falamos na aula 3.2, Linguagens Artísticas, parte 1. Então, estudantes, fizemos, então, um pouco, fizemos uma introdução sobre os elementos das artes visuais, que vocês lembram que falamos sobre o ponto, os tipos de linhas, dimensão, a forma, tá? E os temas também sobre pintura, escultura e gravura. Então, não aprofundamos muito, mas trouxemos informações para que vocês possam compreender, o que está em torno das artes visuais. Então, as artes visuais são um conjunto de artes que representam o mundo real, ou abstrato, ou imaginário. Também é a visão como a forma de avaliação e apreensão. É aquilo que nós observamos, avaliamos, e admiramos. São criadas a partir de vários materiais, como papel, madeira, gesso, argilha, programas de informática, máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras ou máquinas fotográficas. Então, tudo isso está em torno das artes visuais. Falamos sobre a pintura, que é uma das primeiras manifestações artísticas desde os períodos pré-históricos. Vocês aprenderam na aula 1 sobre a arte rupestre, que a pintura é a aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional, que é um suporte, pode ser uma tela, um papel, madeira. Os temas são diversos, Natureza morta, que geralmente são desenhos inanimados, como flores, vasos, enfim, prédios. Retrato, que antes da fotografia era feito retrato, que era a pintura mesmo manual. Temas como paisagens, religiosos, históricos ou abstratos. Falamos também da técnica de gravura, que é uma linguagem que permite múltiplas reproduções de imagens a partir de uma matriz. Na hora da aula eu ia falar que parecido com um carimbo. O carimbo não vai fazendo várias cópias iguais? Então, é nesse sentido. Então, cada reprodução pode se reproduzir, fazer diversas cópias. Mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. Então, nós temos aí exemplo das gravuras, somente de figuras nordestinas, que os artistas colocam lá naqueles livrinhos de cordel, que eles fazem, que contam história, utilizam muito a gravura, imagens em preto e branco. Escultura, que é uma linguagem tridimensional, ou seja, tem as dimensões como altura, largura, profundidade. Pode ser percebida, entendida com os olhos fechados. Quando a gente coloca a mão, o tato, a gente consegue ali sentir também, enxergar com as mãos, com os dedos. Muito bem, queridos, vamos então para as atividades. Vamos corrigir. Muito bem, vamos fazer a correção das atividades, queridos? Porém, nós tínhamos uma sugestão de atividade prática. Professora, nós não fizemos a atividade de sala porque fizemos a análise crítica. Tudo bem, vocês podem substituir. Fica aí sugestão para o professor, junto com os alunos, decidirem se fazem essa atividade em grupo, na sala. Também vocês podem deixar como tarefa de casa essas questões aqui. Então, a primeira, linguagem da arte, que nos reportamos ao que conhecemos por meio da visão e táteis. A gente pode pegar como desenho, a gravura, a pintura. A este conceito, estamos referindo à linguagem da arte primitiva, acadêmica, visual, teatro, pontilhismo, linguagem visual. Então, tudo que nós podemos observar, produções artísticas que a gente pode ver ou pegar,
está no contexto da linguagem visual. Questão 2. Técnica de pintura do artista francês Georges Seurat, no final do século XIX. Formavam imagens através de minúsculos pingos de tinta na tela. Quando observada à distância, forma a imagem. Essa técnica utilizada chama-se pontilhismo. Essa questão não está difícil, muito fácil, né, estudante? Quem assistiu a aula, e olha que eu sei que alguns de vocês vão direto para as atividades, assiste a revisão, que se conseguir aprender, ótimo, né? Então é bom sempre assistir a aula. Questão 3. A cor é um elemento básico da linguagem visual. Artistas tentaram explicar a natureza da cor e como ela ocorre. Enxergamos as cores graças à presença da luz. A roda de cores é formada pelas cores primárias, secundárias e terciárias. Sobre as cores primárias está correto que se afirma em quais das alternativas tem as cores primárias? Lembram que as cores primárias são azul, vermelho e amarelo, ou seja, nenhuma mistura de outras cores podem formar essas cores. Vermelho, então, professora, mas como é feita a primeira, então? Se ela é a primeira, como é feito? Aí eu não vou conseguir te explicar como é feita a tinta a óleo, né, as misturas, os pigmentos. Aí já é mais para o lado da industrialização mesmo. Mas muitas das cores, estudante, nós encontramos na natureza. Por exemplo, as folhas, é possível tirar o verde das folhas. É possível tirar a cor preta do carvão. É possível cores marrom, vermelho, de argila. Certo? Então, muitas cores é feito com materiais da natureza, vegetais, recursos mesmo da natureza. Questão 4. Os elementos da arte visual constroem a imagem e funcionam como referência no espaço visual. No que se refere sobre os elementos da arte visual, está correto. Quais são os elementos? Lembra que nós estudamos? Nós estudamos sobre as cores, os tipos de cores, sobre o ponto, linha, textura e forma. Tem outros elementos, mas o que nós abordamos durante a aula foram esses. Então, parabéns para quem acertou. Muito bem, vamos para a próxima. Agora uma questão do Enem. Então, queridos, vocês que estão no primeiro ano, sabem que vocês irão participar da prova do Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, eu não tenho interesse em fazer o Enem. De certa forma, estudante, todos vocês precisam ser preparados para esse tipo de prova, porque é a porta de entrada para fazer o ensino superior. Vocês sabem disso. Tantas instituições públicas ou privadas, para adquirir uma vaga em qualquer área, é preciso fazer a prova do Enem. Então, estudante, eu sei que muitos querem ficar aí na sua comunidade, continuar fazendo as atividades que vocês já fazem com suas famílias, né? Com as produções, produção agrícola, enfim, são diversos trabalhos que vocês já desenvolvem. Mas aquele estudante que quer continuar os estudos, que sabe que tem muitas oportunidades, de vagas, tem instituições que está sobrando vaga, está fechando o curso porque não tem gente para estudar. E tem vagas 100%, bolsas 100% gratuito. É importante, estudante, que vocês dê continuidade nos estudos. Você pode fazer o ensino à distância, EAD, aquele que é semipresencial, que você faz as disciplinas, faz as provas numa instituição, num polo, enfim, eu fiz 4 cursos à distância, semipresencial, e é muito fácil, não é difícil, é complexo, mas não é difícil. Então, queridos, vamos analisar essa questão para que vocês possam já ir exercitando. Questões do Enem. Vamos para a tela. Questão 5, não foi de 2000, não lembro, não. Essa obra é de 2009, né, de Espeto, que é um grafite.
A questão não coloquei aqui, mas ela não é desatualizada, não. Então, nós temos o texto 1, que é essa imagem, inclusive de gravura. Lembra que eu falei que os artistas nordestinos utilizam muitas gravuras de personagens, né, lá do Nordeste, como nós podemos observar aqui, ó. E o texto 2 diz o seguinte: Espeto, Paulo César, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos. Ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda o Rap. Tá, então são dois textos aí, um com a imagem e o outro falando sobre o artista. O grafite do artista paulista, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos como... Acho que eu já até falei, né? Vamos ver aqui, acho que eu entreguei a questão. A resposta, então, os traços marcados pela xilogravura nordestina. Eu comentei que são gravuras, né, artistas nordestinos, não só nordestinos, outros também, mas é muito comum gravuras de elementos da cultura nordestina com o uso da técnica de xilogravura ou gravura, né, como nós falamos lá, durante a aula. Então, essa é a resposta, letra E. Então, estudante, o que nós observamos nessa questão é uma questão de análise, que havia dois textos, uma imagem e informações sobre o artista. Então, é uma questão de análise, porém ela não é uma questão de nível avançado, né? Então, são 3 níveis, nível fácil, médio e avançado. Então, uma questão aqui, outra ali, que vocês vão exercitando, já vai auxiliando aí, aprimorando, né, a sua habilidade, então, de responder questões, certo? Muito bem, parabéns para quem acertou. Então, vamos para o nosso último slide sobre o material complementar que eu trouxe para vocês. Sim, eu trouxe um material que é um vídeo sobre o que é xilogravura, que é a arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Então, vocês podem assistir nessa plataforma de vídeo, podem pesquisar e conhecer mais sobre xilogravura, certo? Queridas, essa aula é a primeira, teremos outras, vamos falar de mais técnicas aí, das linguagens artísticas. Quero vocês aí focados nos estudos, viu? Para aprender mais sobre arte. De repente, até o final do primeiro ano, quem sabe, já tem artistas aí, alunos, fazendo excelentes materiais aí, então aproveite e faça as atividades práticas, hein? Vocês viram a minha pintura ali, não é tão ruim não, hein? Dá para me seguir ali, no caminho das artes plásticas. Obrigada pela atenção, um beijo no coração e até a próxima aula.